Nessa aula, então, nós iremos examinar exemplos do comportamento de indutores em circuitos elétricos. Nós sabemos que um indutor em um circuito ele irá tornar difícil a ocorrência de variações bruscas da corrente elétrica, isso em virtude dos efeitos associados à força eletromotriz autoinduzida. Então, quanto maior for a taxa de variação da corrente elétrica, dI/dt, maior será a força eletromotriz autoinduzida e, consequentemente, maior será a diferença de potencial nos terminais do indutor. Então, o que o indutor vai fazer é impor uma oposição a essa variação de corrente elétrica que possa aparecer no circuito elétrico. Então, a nossa análise, a análise que nós vamos fazer para esse tipo de configuração, de indutores em circuitos elétricos, será a partir, então, da lei das malhas de Kirchhoff e da equação oriunda da lei de Faraday. Tá? Então, essa equação aqui que relaciona a força eletromotriz autoinduzida com a indutância do indutor e a variação da corrente no tempo. Nossa estratégia para a solução desses problemas envolvendo indutores em circuitos elétricos será análoga àquela que foi utilizada na análise de circuitos de corrente contínua. Tá? Então, nesse caso, vocês já sabem mais ou menos como proceder. Tá? Então, eu vou falar rapidamente de alguns aspectos aí mais importantes que devem ser considerados. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, a gente precisa desenhar o diagrama do circuito, né, e designar todas as grandezas físicas, sejam elas conhecidas ou desconhecidas. Tá? Então, nós vamos organizar o circuito de modo a ficar bem evidente aí com quais as grandezas que nós estamos trabalhando, quais as grandezas pertinentes que nós precisamos considerar. O segundo ponto, então, é aplicar a regra dos nós de Kirchhoff para expressar, então, as correntes em termos do menor número de variáveis possível. O terceiro ponto, então, será determinar quais dessas grandezas são as variáveis alvo. Tá? Em seguida, nós aplicamos a regra das malhas de Kirchhoff a cada uma das malhas do circuito. Então, dependendo do tipo de circuito que eu tenha, eu posso ter mais ou menos malhas. O nível de complexidade pode aumentar quando eu aumento o número de malhas do circuito. Vamos também utilizar, então, a convenção de sinais que foi apresentada no capítulo 6, tá? Tanto para fontes quanto para resistores. Então, aqui nós temos a convenção de sinais para fontes. Então, vamos considerar aqui uma fonte de força eletromotriz com esta polaridade. Vamos imaginar que o percurso percorrido na malha é da esquerda para a direita. Tá? Então, toda vez que o sentido do percurso ir do menor potencial para o maior potencial, eu penso que há um incremento na força eletromotriz, tá? Uma diferença de potencial. Ou seja, nesse caso, nós teremos aí mais a força eletromotriz positiva como contribuição para a lei das malhas. Já, se nós adotarmos o percurso percorrido na malha do maior potencial para o menor potencial, então, nesse caso, eu imagino que há um decréscimo de potencial. Tá? Ou seja, nesse caso, o termo da força eletromotriz entrará na lei das malhas com um sinal negativo, conforme está ilustrado aqui. Já no caso dos resistores, para relembrar, então, se o percurso escolhido na malha for oposto à corrente elétrica, conforme está ilustrado nessa imagem à esquerda aqui, tá? Então, nesse caso, nós teremos um valor aí da diferença de potencial nos terminais do resistor, que será IR positivo. Tá? Já se nós estivermos percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente elétrica, conforme está ilustrado aqui, então, nesse caso, a contribuição da diferença de potencial entre os terminais do resistor será negativa, ou seja, menos IR, conforme está explicitado aqui. Então, essas regrinhas elas vão continuar valendo agora, quando a gente analisar circuitos com indutores. Então, a gente precisa também aplicar a lei de Lenz. Tá? Então, esse é um diferencial que surge aqui na nossa abordagem. Então, a gente vai aplicar a lei de Lenz para obter o sinal correto da diferença de potencial entre os terminais do indutor agora. Tá? Então, nós precisamos sempre fazer essa análise. Então, para indutores, vamos pensar aqui no primeiro caso,
uma corrente crescente, tá? Então, nós temos aqui uma variação de corrente positiva, isso indica que a corrente é crescente, tá? Então, nesse caso, a força eletromotriz induzida, autoinduzida, ela será uma força eletromotriz que estará oposta ao sentido da corrente, tá? De modo que o terminal A será positivo e o terminal B será negativo. Já se tivermos uma corrente decrescente, tá? Então, nesse caso, dI dt é negativo, ou menor que zero. Tá? Se a corrente, então, está decrescendo, a força eletromotriz induzida ela tende a se opor a esse decrescimento. Ou seja, a força eletromotriz autoinduzida ela será o mesmo sentido, ela terá o mesmo sentido da corrente elétrica. Tá? E nesse caso, então, há uma mudança aqui na polaridade, né, em relação à corrente crescente. Nesse caso, o terminal A será um terminal de menor potencial e o terminal B será o potencial de maior, o terminal de maior potencial. A seguir, então, é necessário explicitar as variáveis alvo que foram definidas anteriormente, tá? E, por fim, verificar se a resposta final ela é, de fato, consistente com o comportamento dos indutores. Tá? Então, notem que esses são os procedimentos aí, básicos para a gente poder fazer análise do comportamento de indutores em circuitos elétricos. Então, vamos considerar aqui o primeiro caso. Tá? Então, aqui nós vamos considerar um circuito com um resistor, um indutor e uma fonte de força eletromotriz, né? Uma fonte externa, tá? Que vai alimentar, né? Vai fornecer energia a este circuito. Então, inicialmente, nós vamos considerar que as duas chaves S1 e S2 estão abertas. Então, nesse caso, não há nenhuma corrente elétrica permeando o circuito, né, enquanto as chaves S1 e S2 estiverem abertas. Tá? Nós temos aqui diferentes pontos no circuito que vão indicar exatamente os terminais, né, tanto do resistor quanto do indutor. Então, temos aqui o resistor entre os pontos A e B, o resistor entre os pontos A e B e o indutor entre os pontos B e C. Tá? Vamos considerar, então, a resistência do resistor igual a R, L é a indutância do indutor, e aqui temos uma fonte de força eletromotriz que vai ser considerada como ideal, ou seja, não há resistência interna nessa fonte. Tá? O que nós vamos fazer a seguir, então, é fechar a chave 1. Tá? Então, vamos manter a chave 2 aberta e vamos fechar a chave 1. Então, no instante t igual a 0, a chave 1 é fechada. Quando a chave 1 é fechada, obviamente, a fonte de força eletromotriz ela passa a alimentar o circuito. Ela fornece energia, né, a esse circuito fechado. Então, irá surgir uma corrente elétrica. Tá? Nesse caso, uma corrente elétrica aqui somente nesta malha, uma vez que esta chave S2 está aberta. Então, a corrente que surge aqui é uma corrente que está no sentido anti-horário. Tá? Então, a corrente ela vai começar a aumentar de 0, tá? A uma taxa que depende do valor da indutância existente, ou do indutor, né, existente no circuito. Então, nesse caso específico, quando fechamos a chave S1, dI dt será maior que 0. No instante de tempo posterior, tá, logo após nós fecharmos essa chave S1, então, nós teremos uma corrente, né, I, uma corrente instantânea I, não é uma corrente constante, uma vez que a corrente ela vai sair de 0 e vai até um valor final, né, depois de um intervalo de tempo. Então, logo no instante posterior ao fechamento da chave, então, nós teremos uma corrente instantânea I, tá, e uma taxa de variação da corrente, tá, dI dt também no instante t. Dessa forma, então, nós podemos avaliar as diferenças de potencial em cada um dos terminais, aqui, entre os terminais, tanto do resistor quanto do indutor. A diferença de potencial do resistor, nós sabemos lá do capítulo 5, que será o produto da corrente instantânea pela resistência. Então, essa é a diferença de potencial associada ao resistor, aqui. E aqui nós temos a diferença de potencial associada ao indutor, que será o produto da indutância e a taxa de variação da corrente. Tá? Então, essa diferença de potencial ela depende da taxa de variação da corrente, não da corrente especificamente.
Então essa aqui será a diferença de potencial do indutor acoplado a esse circuito RL. Como a corrente, então, nesse caso, está crescendo, a força eletromotriz induzida ela irá se opor ao aumento da corrente I. Tá? Então, nesse caso, se a corrente ela está crescendo aqui, ó, por exemplo, no indutor da esquerda para a direita, o que vai acontecer, ou seja, do ponto B para o ponto C, a força eletromotriz, então, nesse caso, ela irá se opor à variação da corrente elétrica, ou seja, ela terá o sentido contrário à corrente. Aplicando, então, a lei das malhas de Kirchhoff, para esse circuito especificamente, nós teremos o seguinte: força eletromotriz, tá? Vamos percorrer aqui o circuito no sentido anti-horário, tá? Então, aplicando lá a regrinha de sinais, nós estamos indo de menor potencial na fonte para o maior, então temos aqui um valor positivo da força eletromotriz associada à fonte externa, menos a diferença de potencial entre os terminais do resistor, uma vez que estamos atravessando o resistor no mesmo sentido da corrente elétrica, tá? E menos LDI/dt, tá? Onde LDI/dt é a diferença de potencial entre os pontos B e C. Como há um crescimento na corrente, então a força eletromotriz ela também se opõe a esse crescimento. Então nós teremos aqui também um sinal negativo, né? Menos LDI/dt, sinal negativo, mostrando que há uma oposição a essa variação da corrente. Tudo isso igual a zero. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz foi aplicar a lei das malhas de Kirchhoff nesse circuito. Escrevendo a equação, então, nós temos essa expressão aqui. O que nós só podemos fazer agora, então, é dividir essa expressão aqui acima por L, tá? Pela indutância do indutor. Então, dividindo aí a expressão, nós temos que dI/dt, a taxa de variação da corrente, será igual a força eletromotriz fornecida pela fonte, dividido pela indutância, menos IR, que é a diferença de potencial entre os terminais do resistor, dividido por L. Tá? Então, essa será basicamente, nesse caso específico, a taxa de aumento da corrente elétrica. Agora, então, nós iremos olhar para a equação encontrada para a taxa de aumento, né, da corrente, nesse caso específico aí que nós estamos considerando, e fazer uma análise de limites bem qualitativa. Tá? Então, nós vamos considerar aí, basicamente três instantes distintos. Tá? Então, vamos considerar aí, primeiro t igual a zero, então, tempo igual a zero. No tempo igual a zero, então, a nossa corrente elétrica é igual a zero. Então, se a corrente elétrica é igual a zero, nós podemos rapidamente observar que a queda de potencial no resistor também será igual a zero. Tá? Então, a diferença de potencial no resistor é indicada por este termo aqui. Então, se a corrente é zero, esse cara aqui será zero também. Dessa forma, então, nós teremos somente esses dois termos aqui. Então, a taxa de variação da corrente inicial, para t igual a zero, será igual à força eletromotriz fornecida pela fonte, dividido pela indutância do indutor. Então, notem que essa será a taxa inicial de aumento da corrente. Essa taxa não é constante ao longo do processo. Tá? Ela tem, notem, um valor, o seu maior valor exatamente nesse instante. Nesse instante, nós temos apenas esse termo aqui. Em quaisquer instantes posteriores, nós teremos esse segundo termo aqui, ó, diferente de zero. Então, a primeira análise que a gente pode fazer é que a maior taxa de variação da corrente ela acontece exatamente nos instantes iniciais, logo depois que a chave ela é fechada. Tá? Então, é a maior taxa de variação da corrente. Quanto maior for o valor da indutância, então mais lento será esse crescimento da corrente, conforme pode ser observado nesta equação aqui. Quanto maior a indutância, menor a taxa de crescimento, mais lento é o crescimento da corrente. Ou seja, dI/dt será menor. Para um instante igual a t, então, instante posterior, nesse caso, a corrente ela já vai ter aumentado e vai ter um valor diferente de zero. Tá? Notem que, nesse caso, então, o termo IR sobre L também será diferente de zero. E, nesse caso, então, nós teremos a taxa de variação da corrente será um pouco menor do que aquela taxa de variação da corrente inicial. Tá? Uma vez que teremos agora este termo aqui, ó, subtraindo do primeiro termo. No instante t final, nós teremos uma corrente elétrica que já atingiu seu valor
final. Tá? Notem que a fonte que está associada, acoplada tanto ao indutor quanto ao resistor, é uma fonte uma fonte de força eletromotriz que irá fornecer uma corrente constante. Então, depois de um intervalo de tempo grande, a corrente elétrica ela atinge esse valor estacionário, esse valor constante. Nesse caso, então, não haverá não haverá mais variação da corrente elétrica. Então, dI dt nesse caso será igual a zero. Então, vamos analisar novamente a nossa equação. Quando dI dt é igual a zero, nós temos basicamente essa expressão aqui. Tá? Reescrevendo a equação, então, nós encontramos que a corrente elétrica final será igual à força eletromotriz fornecida pela fonte externa, dividido pela resistência do resistor. Tá? Ou seja, o que nós podemos observar desta equação aqui? Que a corrente final ela não depende da indutância do indutor. Tá? Ela vai depender somente da resistência e da força eletromotriz da fonte. Ou seja, é como se não houvesse um indutor no circuito, é como se ele não existisse no circuito depois que a corrente final ela é atingida. Tá? Uma vez que, nesse caso, não há mais variação da corrente elétrica. Então, feita essas análises de limites de uma forma bem qualitativa, agora o próximo passo, então, é nós encontrarmos, de fato, uma função que descreva a corrente elétrica e a taxa de variação da corrente no tempo, para qualquer instante de tempo. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Tá? Então, essa resolução ela será análoga aos processos de carga e descarga de capacitores que foram tratados lá no capítulo 6. Tá? Então, basicamente, o que nós temos que fazer é resolver esta equação diferencial aqui. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, a gente reescreve a equação, tá? Dessa forma aqui, basicamente manipulou algebricamente essa expressão. Tá? Agora a gente divide, então, este termo por LR, tá? De modo que a gente vai encontrar essa nova expressão aqui. Fazendo um pouco de manipulação algébrica, nós vamos encontrar, então, deixar a equação nesta forma aqui. Tá? O que nós vamos fazer agora é basicamente integrar, então, os dois termos. Tá? O termo à esquerda em relação a DI, e o termo à direita em dt. Tá? Essa integração, então, ela vai ocorrer de 0 a i, sendo i a corrente num determinado instante de tempo t, e o lado direito iremos integrar de 0 a t, tá? Que é o t é um instante de tempo qualquer aí, durante o processo de aumento dessa corrente de 0 até i final, que é o i maiúsculo. Então, integrando essa expressão, nós temos o seguinte. Integrando, nós encontramos essa expressão aqui, que é dada em termos de logaritmo natural. Tá? Aplicando exponencial em ambos os lados da igualdade, então, nós podemos reescrever essa expressão, tá? Fazendo um pouquinho de manipulação algébrica aqui. No final das contas, nós iremos encontrar, então, esta expressão para a corrente elétrica em função do tempo. Tá? Então, a corrente elétrica instantânea, né, durante esse processo de aumento da corrente, nesse circuito RL, será dado pela força eletromotriz da fonte, né, fornecida pela fonte, dividido pela resistência do resistor, multiplicado por 1 menos E elevado a menos a resistência dividido pela indutância multiplicado por T. Tá? Onde este termo aqui, ó, força eletromotriz da fonte dividido pela resistência, será basicamente a corrente elétrica final, tá, do circuito. Então, a corrente elétrica após um longo tempo, né, que a chave S1 está fechada. Tá? Então, essa aqui vai ser basicamente a corrente máxima, né, durante esse processo de crescimento da corrente. Então, nós podemos reescrever a equação acima aqui a partir dessa corrente I maiúscula. Tá? Então, essa aqui vai ser basicamente a expressão para a corrente instantânea, tá? Nesse circuito RL, tá? Quando eu fecho a chave, né? Tem esse resistor e esse indutor acoplados aqui numa fonte de força eletromotriz constante. O que nós podemos fazer ainda é encontrar uma equação para a taxa de variação da corrente, tá? Que é uma outra variável que importa bastante aí quando estamos tratando de indutores em circuitos elétricos. Então, nós sabemos da equação anterior que a corrente
ela tem esse comportamento com o tempo, tá? Então, aqui, essa é a função que define a corrente do tempo. Então, basicamente, o que nós vamos fazer agora é derivar essa expressão da corrente em relação a t. Tá? Então, derivando a expressão, nós encontramos aí dI dt. Tá? Então, dI dt será a força eletromotriz da fonte, dividido pela indutância do indutor, multiplicado por E elevado a menos R sobre L, T. O que nós podemos fazer agora é uma análise de limites aí, dessas equações que nós observamos, que nós obtivemos a partir da resolução da equação diferencial e comparar com aquela nossa análise de limite lá no início da aula. Tá? Então vamos olhar essas equações e olhar, por exemplo, o que acontece com corrente e a taxa de variação da corrente no instante t igual a zero. Então, no instante t igual a zero, notem que a corrente elétrica ela será basicamente zero. Tá? Então, nós temos aqui, ó, substituindo zero aqui nesse termo, nós vamos ter menos 1, tá? Será igual a zero, então, todo esse termo, então a corrente elétrica será igual a zero. Já está de acordo, então, com a nossa análise anterior. Já a taxa de variação da corrente, constante igual a zero, será basicamente a força eletromotriz da fonte externa dividido pela indutância. Tá? Então, quando esse cara aqui é zero, notem que teremos só, então por isso aqui será 1, nós teremos basicamente este termo aqui, tá? Conforme está especificado aqui. Isso também está de acordo com a nossa análise mais qualitativa dos limites que foi feita anteriormente. Quando o tempo é muito grande, agora, então quando t tende ao infinito, tá? Nós temos então um valor da corrente elétrica que tende a força eletromotriz da fonte dividido por R, tá? Que é exatamente o valor da corrente máxima, ou o I maiúsculo. Tá? Já a taxa de variação da corrente, com um tempo tendendo a infinito, será igual a zero. Então, quando a gente analisa esta equação aqui e faz o tempo tender ao infinito, nós observamos então que a taxa de variação da corrente no tempo tende a zero. Considerando então, olhando a nossa equação para a corrente elétrica instantânea, para qualquer instante, nesse processo aí de aumento da corrente, né, no circuito RL, e considerando então o tempo L dividido por R, tá, este tempo específico aqui, quando substituirmos esse tempo então na expressão aqui encontrada anteriormente, nós podemos observar que nesse instante de tempo, que é um instante de tempo que depende da indutância e da resistência do indutor e do resistor associados a esse circuito, nesse instante, então, nesse tempo, a corrente elétrica ela terá atingido aproximadamente 0,632 do seu valor final, tá? Ou ainda aproximadamente 63% do seu valor final. A razão LR, então, ela irá fornecer uma indicação da velocidade com a qual a corrente elétrica cresce até atingir o seu valor final. Esse tempo específico, então, L dividido por R, será chamado de constante de tempo indutiva. E análogo, então, à constante de tempo capacitiva, que também foi discutida no capítulo 6 desse curso de Física 3. Então, podemos observar a partir desta equação que, para uma constante de tempo pequena, a corrente ela atingirá seu valor máximo mais rápido. Tá? Vendo esta equação e esta equação aqui. Já uma constante de tempo grande, a corrente elétrica, então, ela atingirá o seu valor máximo mais devagar. Tá? Então, se eu tenho uma corrente, uma constante de tempo pequena, então, logo, rapidamente, ela vai atingir esse valor máximo. A constante de tempo grande vai demorar mais para atingir esse valor máximo. Vamos observar, então, esses resultados a partir deste gráfico. Então, aqui nós temos uma curva típica para esse processo, tá? Basicamente a equação que a gente encontrou para a corrente descreve essa função, essa curva aqui, tá? Então, no tempo, considerando a constante de tempo capacitiva, então nesse tempo nós teremos uma corrente de aproximadamente 63%, tá? Da corrente final I, tá? Se o tempo, esse tal, é maior, tá? Se essa constante de tempo capacitiva é maior, a curva será
assim, ó. Tá? Isso significa que demorará mais tempo, tá? Mais tempo para essa curva atingir os mesmos 63% da corrente final. Se a constante de tempo ela é menor, então a curva será assim, mais ou menos assim, ela atingirá então esse 63% da corrente final em intervalo de tempo menor, conforme pode ser visto pelo gráfico. O que nós temos então do circuito anterior, depois de um longo intervalo de tempo, será basicamente essa configuração. Tá? Então, notem que essa é exatamente a configuração que nós estudamos anteriormente. Nós fechamos a chave S1, a S2 permaneceu aberta. Tá? Depois de um longo intervalo de tempo, essa corrente elétrica aqui, que no caso anterior chamamos de I, e agora estamos chamando de I0, ela permanece constante. Então, agora, a condição final do caso anterior será a nossa condição inicial. Tá? Então, por isso que eu estou chamando agora de I0, essa corrente não de I maior. Tá? A questão é que, nessa configuração aqui, depois de um longo intervalo de tempo, eu tenho uma corrente constante e essa configuração. O que nós vamos fazer agora é basicamente o seguinte: nós vamos abrir a chave 1 e fechar a chave 2. Se nós fizermos isso, então, nós estamos desacoplando a fonte de força eletromotriz do circuito. Nós deixamos simplesmente o resistor e o indutor no circuito. Tá? Então, é isso que nós estamos fazendo na prática. Então, vamos analisar aí, também diferentes instantes de tempo aí, e ver o que acontece tanto com corrente como a taxa de variação de corrente. Então, no instante t igual a zero, como eu mencionei para vocês, a chave S1 é aberta e a chave S2 é fechada. Aqui é S2. Tá? Então, nesse caso, notem que eu tenho uma corrente inicial, né? Aqui, conforme o slide anterior, a corrente inicial é I0. Essa corrente I0, ela passa a diminuir. Tá? Então, ela passa a diminuir. E a energia que estava associada ao indutor, ela passa a ser dissipada no resistor por efeito Joule. Tá? Então, a corrente elétrica vai passar a diminuir, tá? E a taxa de variação da corrente, ela vai depender, então, do valor da indutância do circuito. Tá? Então, nesse caso também, a taxa de variação da corrente elétrica será negativa, será menor que zero, uma vez que a corrente está diminuindo. Um instante de tempo t posterior a esse fechamento, então, a corrente, teremos uma corrente I, dI dt, então, será a variação da corrente elétrica nesse novo instante de tempo. Então, nós teremos novamente as diferenças de potencial aqui, tanto no resistor quanto no indutor, conforme foi explicitado anteriormente. Tá? A questão é que aqui, como a corrente está decrescendo, então, nesse caso, a força eletromotriz induzida, ela irá se opor ao decrescimento da corrente. Então, antes, no caso anterior, a força eletromotriz estava se opondo ao crescimento da corrente, agora a força eletromotriz está se opondo ao decrescimento da corrente. Então, ela sempre se opõe a essa variação da corrente elétrica. Para encontrar, então, uma equação para a corrente elétrica instantânea, né, nesse circuito, nesse caso aí, onde a corrente agora está diminuindo de um valor inicial de 0 até um valor zero, então nós vamos encontrar também uma expressão para a taxa de variação da corrente nesse mesmo circuito. Basicamente, o que nós vamos fazer é aplicar a lei das malhas de Kirchhoff. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é aplicar a lei das malhas, considerando esta malha aqui, uma vez que agora esta chave S2 está fechada e a chave S1 está aberta. Então, quando a gente faz isso, basicamente o que a gente faz é tirar a fonte da jogada, a gente tira essa fonte aí do circuito. Tá? Então, notem que aqui, ó, na equação oriunda da lei das malhas de Kirchhoff, não aparece a contribuição da fonte. Então, a gente aplica essa lei basicamente nesta malha aqui. Então, essa é a equação que a gente encontra quando aplica a lei das malhas de Kirchhoff para esta configuração. Para resolver, então, essa equação diferencial, nós podemos utilizar procedimento análogo àquele que foi utilizado no caso da corrente aumentando, que foi o que a gente fez explicitamente até agora. Tá? Então, resolvendo essa equação diferencial, nós vamos encontrar esta equação para a corrente instantânea. Então, a corrente instantânea será, basicamente, a corrente inicial, I0, multiplicado por E elevado a menos RL T, tá? Onde este
e 0, então é a corrente inicial, ou a corrente com instante t igual a 0. Considerando, então, a função encontrada anteriormente, tá, e o tempo específico L sobre R, tá, e substituindo este termo aqui ó, na nossa função, nós vamos encontrar, então, vamos obter que a corrente diminuiu o valor 1 sobre E, tá, nesse instante de tempo. Então, aqui nós teremos, substituindo o valor de L e R, nós teremos aqui o expoente menos 1. Então, a corrente diminuiu para o valor de 1 sobre E, tá, nesse instante de tempo, ou aproximadamente 0,368 em relação ao seu valor inicial. A razão LR, então, ela irá fornecer uma indicação da velocidade com a qual a corrente diminui, nesse caso, até o valor de 0. Tá? Então, esse valor do tempo aí, específico, L sobre R, será chamado de constante de tempo indutivo e tem a mesma cara da constante de tempo indutivo que nós encontramos anteriormente. Então, ela vale tanto para o crescimento da corrente quanto para o decrescimento da corrente, nesses dois casos que foram abordados. Novamente, para um T pequeno, um tal pequeno, desculpa, uma constante de tempo indutiva pequena, a corrente atingirá, então, seu valor nulo mais rápido, ela vai mais rapidamente para zero. Já para uma constante de tempo indutiva grande, a corrente atingirá esse valor zero de forma mais lenta. Aqui nós podemos analisar o gráfico, então, esta é a função, a curva que representa aquela função encontrada para a corrente. Tá? Nós temos aqui um decréscimo da corrente exponencial de I0 até 0. Tá? No tempo característico, utilizando a constante de tempo indutiva, então, que é L sobre R, nós, nesse tempo específico, nós estaremos, então, no valor de 36%, aproximadamente 36, 37% da corrente inicial. Tá? Se a constante de tempo for maior, então, vai demorar mais para esse valor da corrente ser atingido. Se a constante de tempo for menor, então, esse valor da corrente demorará menos, será mais rápido de ser atingido.